Previdência vai mudar o ano que vem. E aí ela vai explicar tudinho pra gente. Que bonequinha! É uma bonequinha. Essa roupa linda. Tudo bem, você também, alegre. Gostou? Você já tá de férias ou ainda não? Não, eu vou sair de férias só amanhã na hora do almoço. Então, hoje é dia útil. Hoje é dia útil ainda. Evangelista, a Previdência vai mudar? Aqui tudo indica vai mudar, mas todas as coisas que nós vamos falar hoje são meras especulações, né? Boa. Ou seja, a gente tem que explicar para as pessoas que estão nos assistindo que é tudo que a gente vem presenciando, de falas, de coisas que têm sido reportado, mas ainda não temos certeza de absolutamente nada do que vai ser aprovado. Tá. Só as especulações, efetivamente. Perfeito. E já dando dica para as pessoas que estão nos assistindo de como proceder daqui para frente. Isso, foi o que eu falei no começo do programa. É já para a gente tomando conhecimento, para ter o nosso ponto de vista, a nossa opinião e conseguir agir preventivamente. Exatamente. Até porque a gente vai colocar aqui todos os pontos que a reforma da Previdência quer alterar. E aí, com isso, as pessoas que estão em determinadas situações se antecipam. Se antecipam ou não se antecipam, ou também não faz nada com pressa, sem ter certeza daquilo que é melhor para ser feito. Perfeito. Então, é uma pauta para informação. Informação. Vamos lá. Primeiro ponto que pode ser... A primeira pergunta, depois, entre as perguntas, a gente vai tocando os pontos. A Irene. Possuo 30 anos de tempo de contribuição e tenho 52 anos de idade. Na regra de hoje, eu já teria direito a me aposentar com o fator previdenciário. Minha dúvida é, se eu não for solicitar a minha aposentadoria agora, serei atingida pela reforma do novo governo? De forma alguma. Por quê? Porque esta pessoa, a Irene, ela já tem direito adquirido à aposentadoria. Ter direito adquirido no mundo previdenciário é preencher os requisitos da lei vigente hoje. Não necessariamente a pessoa tem que dar entrada no pedido de aposentadoria, agendar o pedido de aposentadoria para ter esse direito garantido. Tá. Então, eu implementei os requisitos, eu já tenho direito a eles, independente de já ter solicitado ou não. Entendi. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Essa pessoa tem direito a uma aposentadoria com redução do fator previdenciário. Tá. Nas regras de hoje, se já tivesse os 85 pontos, que é 30 anos ou mais, que somado à idade desse 85, aí eu diria, não demore mais nem um dia para dar entrada no pedido de aposentadoria. Essa pessoa ainda não. Então, ela já está com o direito adquirido. Enquanto a reforma não for aprovada, ela vai ganhando tempo e melhorando a idade e melhorando o valor do benefício. Tá. Então, casos como esse, qual é a sugestão? Não faça nada, espere vir o que vai ser aprovado na reforma da Previdência. Pode ficar sossegada, Irene. Exatamente, sossegadíssima. Não fazer nada, continuar contribuindo, alcançando uma idade maior e vendo o que vai dar lá na frente. Tá. Próxima questão. Joaquim. Sou aposentado há mais de 5 anos. Minha esposa faleceu há 1 ano e por isso recebo também pensão por morte. Com a possível reforma, corro o risco de perder algum dos meus benefícios? De forma alguma. Por quê? Porque quando ele se aposentou e quando ele recebeu a pensão por morte, existia na lei a possibilidade do acúmulo de benefícios. Tá. Então, se vier uma reforma, só vai abarcar as pessoas que não conseguiram alcançar esse direito dali para frente, do óbito para frente depois da reforma da Previdência. Tá. Então, ele não, ele tem direito adquirido à aposentadoria, que foi ele que contribuiu, e tem direito à pensão por morte, porque foi a esposa que contribuiu para, no caso de falecimento, transpor o benefício para ele. Tá. Próxima. Márcio. Deixa eu só fazer uma parte, se eu posso, um minutinho para a gente não se perder. Isso é um dos pontos fundamentais, que é a questão o quê? Na reforma da Previdência, a tentativa é de não poder acumular benefícios. Tá. Então, assim, isso é um dos pontos fundamentais. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que já têm direito a ter acúmulo de benefício, talvez em casos como esse, seria interessante já se valer dos seus direitos e não aguardar, para não ter a preocupação de lá na frente houver a reforma e a pessoa se prejudicar para não poder mais acumular os benefícios. Tá? Ótima observação, Patrícia. Tá? O Márcio. Possuo 34 anos de contribuição, ainda não tenho direito à minha aposentadoria. Caso ocorra a reforma, serei atingido totalmente ou haverá alguma regra de transição? Isso é importantíssimo. Márcio, na verdade, o que acontece? A reforma da Previdência, ela não pode chegar
e destruir todos os direitos que já eram garantidos anteriormente. Então, eles não podem fazer uma mudança radical e aquela pessoa que vinha contribuindo, acreditando que se aposentaria, ela pode não ter o direito adquirido, porque ele não fez os 35 anos, mas tem uma mera expectativa de direito. E sendo assim, quando vem a reforma, ela obrigatoriamente tem que criar uma regra de transição para aquelas pessoas que estavam quase com o direito garantido. Então, isso tranquiliza muito. Exatamente, tranquiliza. E aqui tudo indica, tem se falado muito, que na regra de transição do novo governo, a intenção é colocar um pedágio de 20% do tempo que faltaria. Neste caso, se hoje fosse aprovada a reforma da Previdência, estaria faltando um ano, teria que cumprir 20% a mais de tempo. Ou seja, essa pessoa teria que cumprir 1 ano e 2 meses ao invés de 1 ano. Né? Então, aqui tudo indica que eles querem colocar um pedágio de 20%. Inicialmente discutia-se a possibilidade de 30%, eles acreditam que não vão conseguir aprovar com os 30%, então estão tentando amenizar para 20%, é o que está sendo discutido e falado nos bastidores aí do novo governo. Mas só lembrando, é uma especulação, a gente ainda não sabe. Não temos nada de concreto, não sabemos como que vai ficar, né? Não sabemos se vai ser utilizada a reforma anterior, se vai ser proposta uma nova, nada disso. O que a gente sabe são as informações que vão sendo prestadas na mídia e a gente vai unindo essas informações e conseguindo dar alguns aconselhamentos para as pessoas que estão em vias de se aposentar. Próxima questão foi enviada pela Raquel. Tenho 40 anos de idade, gostaria de saber se vou ser obrigada a aderir ao regime de capitalização caso ele seja implantado no novo governo. Isso é uma coisa importantíssima. O que acontece? Nós trabalhamos hoje com um regime chamado repartição simples. Para ficar fácil das pessoas entenderem o que é isso. Imaginem vocês uma caixa que tem 2 furos. O que entra, sai. Ou seja, quem está contribuindo para a Previdência Social hoje, que somos nós contribuintes, estamos financiando quem já está na inatividade. Então, os nossos pagamentos garantem a aposentadoria de quem já está recebendo o benefício. Está se aposentando o que já recebe o benefício. Então, essa é a forma de regime existente hoje na Previdência Social. O que se está falando é que existe uma possibilidade desse regime ser transposto para o regime de capitalização, que é muito diferente. Por quê? O capitalização, eu vou capitalizar a minha própria renda. Então, eu vou escolher a instituição financeira, eu vou ir colocando os valores, vai rendendo o valor, como se fosse uma poupança, não é igual, mas só para que as pessoas consigam compreender. Vai ter um montante total lá no final que vai gerar direito ao benefício. Me parece muito interessante. Muito interessante. Se for capitalizado pelo governo, que seja capitalizado da melhor forma possível. E aí que mora o perigo. Porque aí eu acredito o seguinte, indiscutivelmente, quando você consegue capitalizar o valor, você consegue aumentar o valor daquele montante. Porém, tem que ser muito bem administrada essa capitalização para que a gente não tenha problema no futuro, né? Porque a gente verifica que alguns países do mundo já aderiram a esse sistema e nem todos os países que aderiram estão tendo sucesso. Por exemplo? Chile não está dando tendo sucesso. Não está tendo sucesso ao esperado, né? Porque agora que começou as primeiras pessoas a conseguirem o benefício, desde quando se tornou um regime de capitalização. E o que a gente tem percebido é que a maioria das pessoas não são fiéis na contribuição, e aí lá no final tem um saldo muito pequeno e acaba gerando um direito a uma aposentadoria muito inferior à que o governo vinha pagando. Então tem que ser muito bem administrado. A Colômbia também pratica, o México também pratica esse tipo de regime e a maioria deles não tem dado tão certo como eles queriam ou como eles esperavam. Próxima questão foi enviada pela Ana. Gostaria de saber se é verdade que no funcionalismo público haverá aumento na idade e no tempo de contribuição mínimos para a aposentadoria. Bom, isso é muito interessante. Nós estamos falando de regime próprio de previdência dos servidores, totalmente diferente do INSS, que é o regime geral de previdência social. O funcionalismo público, que são os servidores públicos, ele já tem uma regra com uma idade mínima. É 60 para o homem e 55 para a mulher. A intenção do governo é aumentar 1 ano a partir de 2020. É isso que está sendo discutido. Então, aumentar 1 ano. Então, a partir de 2020, vai ser 56 para a mulher
e 61 para o homem. E é uma tabela que vai ser progressiva, ela vai aumentando a cada ano, um ano a mais de idade. Ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos. A ideia no funcionalismo, o que mais pega, um dos pontos principais é realmente o aumento etário, que é realmente a idade ser um pouquinho mais elevada para a concessão do benefício. Tá bom. Mais uma questão enviada pelo Augusto. É verdade que existe a possibilidade da implantação de uma idade mínima para todos os trabalhadores? Sim, inclusive no regime, a gente acabou de falar, olha que coincidência, do regime próprio dos servidores, que são para os servidores públicos exclusivamente. Para o regime geral de previdência social, a ideia do governo é começar com 53 anos para a mulher e 55 anos para o homem. Ou 60, é bem discutível. E aumentando um ponto a cada ano ou a cada 2 anos. Um ano é um ponto? Na verdade, um ano, que seria a mesma coisa que um ponto a cada um ano. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, iniciaria com 53 em 2020. Em 2021, 54 e assim por diante. Você pessoalmente... Você ia continuar, perdão? Não, de jeito nenhum. Você pessoalmente, o que você acha da possibilidade dessa reforma? Você está animada como cidadã e como advogada? Olha, na verdade, como advogada e cidadã, eu não estou animada porque nenhuma reforma da Previdência nesses últimos anos que a gente tem presenciado no Brasil vem para beneficiar a vida dos trabalhadores brasileiros, né? Então, infelizmente, a gente tem presenciado coisas que só diminuem e restringem direitos. Então, isso não é uma coisa legal. Mas que a gente tenha certeza que em 2019 será aprovada uma reforma. Não sei se paliativa, no sentido assim, se ela vem para realmente fazer uma diferença, mas alguma coisa vai ser feito, com certeza. Então, tem que até porque o anúncio do governo é no sentido de que o ponto primordial é a reforma da Previdência. Então, a gente sabe que vai ter, só não sabe exatamente em que termos. Por isso que é tão interessante a gente estar passando essas informações e deixando as pessoas um pouco mais tranquilas. E mais cientes, né, das possibilidades. Então, assim, tem que ficar ligado no noticiário, acompanhando o que vai acontecendo aqui nas pautas da Patrícia Evangelista. Patrícia Evangelista é bonequinha e advogada também. Ela tem um e-mail que é sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br. Muito obrigada. E a gente se vê ano que vem, né? Com certeza. Eu que agradeço por essa oportunidade. Parabéns por essa prestação de serviço público. Isso é muito importante. Quem agradece somos nós, Patrícia. 2019 estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom? Até mais, então. Até mais.